E aí pessoal, nós vamos trabalhar o assunto equação da linha elástica utilizando o método da dupla integração. Esse material vai ficar disponível no canal Engenharia Mais Fácil da plataforma YouTube. O objetivo deste exercício é demonstrar como é encontrada a equação da linha elástica para essa estrutura. Nós temos aqui uma viga biapoiada com um apoio de segundo gênero à esquerda, esse apoio vai ser chamado de A, e um apoio de primeiro gênero à direita, esse apoio vai ser chamado de B. Temos aqui uma carga concentrada, P, essa carga está localizada em relação ao apoio A 3/4 do vão, e em relação ao apoio B, está localizada a 1/4 do vão. O comprimento total da viga é o comprimento L. O primeiro passo para nós encontrarmos a equação da linha elástica é determinarmos as reações de apoio. Em A, nós teremos duas reações de apoio, uma vez que é um apoio de segundo gênero, então aqui surgem duas reações, a reação vertical em A, VA, e a reação horizontal em A, o HA. Já em B, por ser um apoio de primeiro gênero, temos aqui apenas uma reação de apoio, que é a reação vertical VB. É necessário lembrar que, para nossa estrutura ser isostática, o número de reações de apoio menos o número de equações de equilíbrio tem que ser igual a zero. Estamos trabalhando no caso plano, então no plano nós temos três equações de equilíbrio, somatória de momento igual a zero, somatória das forças verticais igual a zero, somatória das forças horizontais igual a zero. Então, substituindo aqui, temos as duas reações no apoio A, mais uma reação no apoio B, menos as três equações de equilíbrio, isso vai ser igual a zero. Então, ok, a nossa estrutura ela é isostática. Isso nos permite calcular as reações externas da maneira convencional, onde nós temos que VA é igual a P vezes o Bzinho sobre L. Quem é esse Bzinho? Bzinho é a distância entre a carga P e o apoio B, que é L sobre 4. Substituindo aqui na fórmula, ao fim temos que VA é igual a P sobre 4. Da mesma forma, obtemos o VB, aonde a fórmula diz que VB é igual a P vezes o Azinho sobre L. Esse Azinho é a distância entre a carga P e o apoio A. Azinho vale 3L sobre 4, substituindo na fórmula, temos ao fim que VB é igual a 3P sobre 4. O segundo passo, nós devemos encontrar a equação de momento fletor. Só que nós vamos fazer uma breve análise. Esse é o diagrama de momento fletor que vai ser gerado por esse carregamento, onde o nosso momento máximo é dado por P vezes Azinho vezes Bzinho sobre L, onde L é o comprimento total da nossa viga. Aqui embaixo nós temos a deformação que é gerada em função desse carregamento. Essa viga ela vai deformar desta maneira, é claro que aqui está um pouco maximizada essa deformação, mas é para ilustrar. Vai ser deformado e para que eu possa calcular esse diagrama aqui, ele é obtido em função da linha elástica. Esse diagrama é gerado em função da linha elástica. Para a gente poder encontrar a função de momento fletor dessa viga, nós vamos ter que fazer uma análise cortando a nossa viga. Nós vamos ter que fazer duas seções de corte na nossa viga. Aonde que nós vamos cortar? A primeira seção de corte vai ser variando do nosso comprimento, variando de 0 até no máximo A. Então nós vamos cortar um pouquinho antes da nossa carga P. E nós vamos ter essa parcela da nossa viga. Essa parcela da nossa viga, se eu for analisar o que está gerando o momento no ponto X, que X é essa distância aqui, para o X variando de 0 até o comprimento máximo de A. O que está gerando o momento no ponto X? Esse aqui é o diagrama de momento fletor da minha viga. O que está gerando o momento no ponto X? Apenas a carga vertical VA. Né? VA está rotacionando aqui o meu ponto X. Como está tracionando a parte de baixo, fica positivo. Então, até esse ponto, no máximo o ponto A, eu vou cobrir o meu diagrama de momento fletor, eu vou encontrar o meu momento fletor através de uma determinada função. Você pode observar aqui que a partir
do ponto em que o x for maior que a minha função ela é outra. Porque se fosse a mesma função para encontrar o momento, ela seria aqui, ó. Eu continuaria com essa função, o que não é verdade, porque a partir do momento A até o comprimento total da barra, ela vai zerar, porque esse apoio aqui é um apoio de primeiro gênero. Então, nós temos a nossa segunda seção de análise. A nossa segunda seção de análise é para quando o x for maior que A. O que está gerando? Eu fixo aqui o meu ponto X. O que está gerando o momento no meu ponto X? Essa força vertical VA multiplicado por toda essa distância X e a carga P, que surge também gerando momento, só que um momento no sentido contrário agora, vezes essa pequena distância aqui, vezes essa distância aqui, ó. O que é essa distância? Essa distância é a distância total x menos essa distância a. Nós vamos ter através dessa equação, nós vamos conseguir calcular esta parcela do momento fletor que estava faltando para completar a outra parte do nosso diagrama de momento fletor. Então, o que isso significa? Essa primeira parte do nosso diagrama de momento fletor será calculado utilizando uma determinada função. A partir deste ponto, nós necessitaremos de outra função para poder calcular a segunda parcela do nosso diagrama de momento fletor. Então, com isso, aqui nós temos os nossos dois seccionamentos. O primeiro seccionamento foi feito antes da carga P e o segundo seccionamento, o segundo corte foi feito antes do apoio B. Quando eu faço um corte na minha viga, surgem reações internas. Essas reações internas, elas surgem para que a nossa viga continue em equilíbrio. Nesse ponto em X, surgiu o momento em X, né? E surgiu também essa força vertical em X. Só para critério de convenção, quando o momento for sentido anti-horário, nós adotamos que o sinal é positivo. Quando o sentido de giro for horário, o sinal é negativo. A melhor forma de eu analisar essa construção dessa função é o que? Fixar o ponto em x e ver o que está gerando o momento no ponto x. O que está gerando o momento em x é essa força vertical VA. Essa força vertical VA. Essa força vertical VA, ela vai girar nesse sentido, vai causar um momento nesse sentido. O que essa força está causando no meu ponto X? Está causando uma tração na parte inferior. Se está causando na parte inferior, significa que o momento vai ser positivo. Então, por isso que quando o meu x estiver entre 0 e 3L sobre 4, que esse 3L sobre 4 vale A, o meu momento x vai ser igual a VA vezes x, positivo. Aí eu substituo o meu VA, que nós já encontramos anteriormente, que vale P sobre 4. O meu momento em x, esse aqui eu botei M1, porque é para essa seção 1. M1 em x vai ser igual a Px sobre 4. Se eu não conseguir pensar dessa forma direta, eu posso fazer da forma convencional, que é o somatório do momento em x igual a zero. Aí aqui, eu tenho que considerar o sentido de rotação, né? O sentido de rotação que é causado pela minha força. Então aqui eu tenho que menos ver o que está causando o momento em x. Eu vou fazer o somatório de momento em x. O que está causando o momento no ponto x? VA vezes x. Aqui ficou negativo. Por quê? O sentido de giro que vai girar VA é este aqui, ó. Sentido horário nós convencionamos que é negativo. Mas esse MX é o que eu quero achar. MX está em sentido anti-horário, então ficou positivo. Quando eu passo o VA vezes x para o outro lado da igualdade, ele fica positivo. Substituo, vai ser igual a Px sobre 4, que é o mesmo valor que nós encontramos anteriormente, pelo um passo minimizado, né? Um passo mais rápido. Da mesma forma, vamos fazer agora para o lado, a segunda seção de corte, né? Surgiram aqui as reações internas e vamos fazer agora para calcular o momento em x, o M2x, que é o momento em x nessa segunda seção, cobrindo quando o x variar de 3L sobre 4 até o comprimento total da viga L. Temos aqui que o M2x é igual a VA vezes x, que é essa distância total. O que está causando? Eu fixo um ponto em x. O que está causando o momento no ponto
x, essa força vertical, vezes toda essa distância aqui, VA vezes x, que está aqui, menos, por que menos? Porque esta carga P, menos P vezes x menos A. Por que ficou menos? Essa carga P, né, na vertical, vezes essa distância aqui. Deixa eu marcar texto. Vezes essa distância aqui. Essa distância é a distância total x menos essa distância A. Aí eu cubro apenas essa distância destacada em amarelo. Por que ficou menos? Porque essa carga P, quando ela girar, ela vai fazer o que? Ela vai tracionar essa parte de cima. Então, quando eu traciono a parte de cima, o meu momento ele fica negativo. Ah, eu não consegui pensar desta forma diretamente. Traciona a parte de cima é negativo, traciona a parte de baixo é positivo. Faço da forma convencional. A forma convencional que é pelo somatório de momento no ponto X. Da mesma forma como foi feito pela seção 1, faremos agora na seção 2, né? O próximo passo, nós vamos realizar a primeira integração. Através dessa primeira integração, nós vamos obter o ângulo de rotação. A fórmula diz que o ângulo de rotação é igual à integral da função de momento integrada em relação a x. Essa função de momento é a função de momento que nós encontramos no passo anterior, para cada intervalo, né? Então, para o intervalo de x variando de 0 até 3L sobre 4, o θ1 EJ, θ1 por causa que é a seção 1, é igual a integral de px sobre 4 em relação a x. Esse px sobre 4 é a função de momento que nós calculamos no passo anterior. Resolvendo essa integração, eu tenho que θ1 EJ é igual a px ao quadrado sobre 8 mais c1. Para quem tiver com dúvidas, eu estou usando essa fórmula para a integração, que é a integral de x, né? E vamos agora integrar para a segunda seção, que quando o x varia de 3L sobre 4 até o comprimento de L, comprimento total da minha barra. Eu tenho um θ2 EJ é igual a integral de px sobre 4 menos p, abre parênteses, x menos a, fecha parênteses, em relação a x. Essa aqui é a minha função de momento, calculada no passo anterior para este intervalo. Resolvendo a integral, eu tenho que θ2 EJ é igual a px ao quadrado sobre 8 menos p, abre parênteses, x menos a, fecha parênteses, ao quadrado, tudo isso dividido por 2 mais C2. Eu uso a mesma forma de integração. A única coisa que pode surgir de dúvida é essa integral aqui, mas que eu aplico essa mesma forma, ou seja, a integral disso aqui vai ser aplicado da mesma forma. O P é uma constante e eu integro tudo que está entre parênteses utilizando a mesma forma de integração, que eu surjo aqui com a constante de integração C2. Agora eu vou realizar a segunda integração, que aí eu vou obter a linha elástica. Na segunda integração, eu integro o resultado da primeira integral. Aí eu obtenho a minha flecha, né? A minha linha elástica, que nós também estamos chamando de flecha. Aí eu tenho que, para o intervalo de x indo de 0 até 3L sobre 4, o meu YEJ é igual a integral de... Esse valor dessa equação aqui é o resultado da minha primeira integral. Resolvendo este valor, eu fico que YEJ é igual a px ao quadrado sobre 24 mais C1x mais C3. Aqui eu obtenho a minha terceira constante de integração. Da mesma forma, vou fazer para o segundo intervalo. Continuo utilizando a mesma forma para integração. Aí eu, para o segundo intervalo, para o x indo de 3L sobre 4 até o comprimento total de L, eu tenho Y2EJ é igual a integral do meu ângulo de rotação, né, para esse intervalo que foi obtido no passo anterior. Ao fim, temos que o Y2EJ é igual a px ao cubo sobre 24 menos o p, abre parênteses, x menos a, fecha parênteses, ao cubo, tudo isso sobre 6, mais C2x mais C4. Eu obtenho aqui a minha quarta constante de integração. Passando para o quinto passo, nós temos as nossas condições de contorno.
para nossas condições de contorno, nós vamos analisar o comportamento da nossa função ao longo do comprimento da nossa barra. Partindo do ponto em que, quando x for igual a, que é igual a 3L sobre 4, o nosso ângulo 1, o nosso ângulo de rotação para a seção 1 vai ser igual ao ângulo de rotação da seção 2. Aí nós teremos que C1 é igual a C2. Para o mesmo intervalo, quando x for igual a, o comprimento x for igual ao comprimento A, que é igual a 3L sobre 4, a nossa flecha para a seção 1 vai ser igual à flecha na seção 2. Nós temos que o C3 vai ser igual ao C4. A constante de integração 3 vai ser igual à constante de integração 4. Agora eu vou explicar por que isso é verdade. Continuando a análise da condição de contorno, agora nós vamos obter a deformação que é gerada pela equação da linha elástica. Analisando essa deformação, eu tenho um eixo x, né? Esse eixo x vai me dar um valor, e em função desse valor eu vou ter o eixo y. Só que quando o meu x for igual a 3L sobre 4, que é igual à distância A, eu tenho que o meu y1 vai ser igual ao y2. Isso significa que, se eu substituir esse valor em qualquer uma das equações encontradas, eu vou obter um valor de y1, e se eu substituir na equação de y2 o valor de x igual a 3L sobre 4, eu vou obter o mesmo valor. Esse ponto aqui, essa flecha, ela é igual utilizando as duas equações. Da mesma forma, o ângulo de rotação ele também vai ser igual. Agora nós vamos resolver, eu vou demonstrar aqui as condições de contorno. Por que que quando o x for igual a 3L sobre 4, o meu C1 vai ser igual a C2? Ó, aqui nós temos o ângulo de rotação 1 é igual ao ângulo de rotação 2. Eu sei que nesse ponto, quando o x for igual a 3L sobre 4, os ângulos serão iguais das duas funções. Então o ângulo de rotação 1 é igual a C2. O EJ eu já cortei aqui no início, né? O EJ é constante. Então aí eu substituo as duas funções do lado da igualdade. O ângulo de rotação 1 e o ângulo de rotação 2. Aí o que nós temos? Nós temos px ao quadrado sobre 8 dos dois lados da igualdade, já podemos cortar. E temos também que o x, neste ponto, o x ele é igual a A. Então eu substituo. Dentro da fórmula A menos A, isso aqui vai zerar. Então terei C1 é igual a menos 0, né? Botei aqui só para figurar esse zero, só para ilustrar. Mais o C2. C1 vai ser igual a C2. Da mesma forma, fazendo análise ainda para este intervalo, substituindo pelas fórmulas agora das flechas. A Y1 EJ é igual a Y2 EJ. O EJ é constante, eu já corto. Substituo aqui a fórmula para o Y1 e a fórmula para o Y2. Já obtive nesse passo anterior que o C1 é igual a C2, por isso eu corto aqui C1 e eu corto C2. Eu tenho px ao cubo sobre 24 dos dois lados da igualdade, também vou cortar. E eu fico ao fim que o C3 é igual a, isso aqui zero, né? O x menos A, nesse ponto o x vale A, então A menos A igual a zero, zerou. Mais o C4, eu tenho que o meu C3, a minha constante de integração 3, é igual à minha constante de integração 4. Continuando com as condições de contorno, nós temos essa nossa deformação, e onde apresenta o meu meu y variando em função de x. O meu y é função de x. Significa o quê? Que para um determinado x, eu vou ter um determinado y. Vocês concordam comigo que, analisando essa figura, quando o meu x for igual a zero, qual vai ser o meu valor de y? Neste ponto aqui, o meu valor de y vai ser zero. Ou seja, para x igual a zero, o meu y1, que é calculado pela função 1, ele vai ser igual a zero. Da mesma forma que quando o meu x for igual a L, quando o meu x for igual a esse comprimento total L, qual vai ser o meu y2? O meu y2 vai ser zero, aqui está no ponto zero. Então, dessa forma, eu posso mostrar que para o x igual a zero, meu y1 vai ser igual a zero. Aí eu substituo aqui na fórmula da função do y1. y1 aqui, como o y1 é zero, substituo. Aqui é a função, o x vale zero, então zero. O x vale zero, zero. Então, o meu C3 é igual ao meu C4. Opa, eu já achei aqui o C3 igual, eu já achei o valor de C3.
No passo anterior eu concluí que o C3 é igual a C4, então achei os dois. C3 é igual a C4, que é igual a zero. Da mesma forma eu vou fazer para quando o X for igual a L. O X for igual ao comprimento total da minha barra. Para o X igual a L, o meu Y2 vai ser zero. Substituo na fórmula, né, da fórmula do Y2. E aí nós temos que quando o meu Y2 é zero, o meu X vale L. Substituindo aqui, fazendo todas essas equações aqui, nós teremos ao final, achamos o valor de C2. O C2 vale tudo isso aqui. Só que no passo anterior, nós concluímos também que o C2 é igual ao C1, ou seja, encontramos os dois. Toda a constante de integração C2 vale isso aqui, que é igual à constante de integração C1. E agora nós vamos substituir esses valores nas fórmulas. Com isso, nós temos a obtenção da equação da linha elástica, primeiramente. Substituímos, né, para o intervalo de x variando de 0 até 3L sobre 4. Pegamos a equação da linha elástica que foi calculada anteriormente, só que isso aqui tudo era C1. Eu substituí esse valor aqui, antigamente era C1. Agora eu substituí e eu tenho o valor final que o meu YEJ vale tudo isso aqui. Da mesma forma eu passo para o outro intervalo. Substituo, né? E ao final eu vou ter toda a minha integral. Aqui eu vou ter aqui, substituindo o A, que é igual a 3L sobre 4. Substituir o A no final para ficar mais simples a obtenção dessa linha elástica. Eu optei por fazer assim. Desta forma, nós também temos para quando o x tiver no intervalo de 3L sobre 4 e L, né? Da mesma maneira. Isso tudo aqui valia C2. Agora eu substituí por este valor. Vamos ter então que quando eu substituo o A por 3L sobre 4, aonde tiver A na minha equação, eu vou pôr 3L sobre 4. Onde tem A, eu ponho 3L sobre 4. Ao fim, eu encontro que Y2EJ é igual a tudo isso aqui. Eu encontro a equação da minha flecha para a seção 2. Agora nós vamos obter o ângulo de rotação pelo mesmo pensamento. Né? Vamos substituir onde nós tínhamos C1, agora nós já encontramos o valor, né? Nessa primeira parte C1. Já encontramos o C1, então eu substituo aqui e eu encontro ao fim a função do ângulo de rotação. Agora eu vou substituir, né? Onde tem A, vou substituir por 3L sobre 4. Encontro no final a equação de θ1EJ, que é tudo isso aqui. Que é θ1EJ igual a px ao quadrado dividido por 8 menos 15 vezes p vezes L ao quadrado, tudo dividido por 384. Vamos fazer agora por intervalo para o x variando de 3L sobre 4 até L. Essa era a minha equação de origem, né? Da equação do ângulo de rotação com C2. Só que eu já achei o C2 vale isso aqui. Substituo na forma e vou encontrar esta equação. Dentro desta equação, eu substituo aonde eu tenho A, eu substituo por 3L sobre 4. O θ2EJ, da maneira mais simplificada possível, ficou igual a esta equação. Nós temos o resumo das nossas equações, aonde que para cada intervalo, né? Nós teremos a equação pertinente para esse intervalo, ou seja, do x variando de 0 até 3L sobre 4, nós iremos utilizar esta equação para calcular o ângulo de rotação e esta equação para calcular a flecha, para calcular a linha elástica. Já quando o meu x estiver entre 3L sobre 4 e L, que é o comprimento total da minha viga, eu vou utilizar essas duas equações para a obtenção tanto do ângulo de rotação quanto para a obtenção da linha elástica. É importante eu falar para vocês que estas fórmulas que foram demonstradas nesse exercício vão ser utilizadas para a resolução do exercício posterior. Inclusive eu tenho um PDF com toda essa demonstração que foi feita aqui, passo a passo, e também com o exercício com valores numéricos aplicados, com o exercício a toda a resolução do exercício, os valores e também com a correção no F2. Quem tiver interesse é só solicitar por e-mail ou então clicando no link que está associado ao vídeo. Muito obrigado.